a gente entender primeiro o Estado e a Igreja, inicialmente nós temos que deixar bem entendido três coisas: conceito de igreja, conceito de religião e conceito de Estado. A gente tem que matar isso aqui de, como que diz, de cós soteado. A gente tem que aprender o que é isso aqui. Como eu falei no início, isso é a base para que possamos prosseguir com entendimento para o que vamos abordar nas próximas aulas, que aí nós vamos falar sobre as questões de direitos que envolve a igreja e outras coisas mais. Não quero adiantar para a gente não dar um passo maior do que a perna. Então esses três conceitos aqui, nós temos que deixar eles bem claros. Então vamos primeiro ao conceito de igreja. Nós temos aqui o conceito de igreja no sentido genérico religioso. A gente tem que entender que quando se fala em igreja, ela é uma palavra bem pluralista. Nós vamos ver aqui algumas definições de igreja, porque nós não encontramos apenas uma definição de igreja. Há algumas definições e a gente vai entender. Nesse sentido genérico, religioso, nós encontramos a seguinte questão. Igreja, ela vem do latim, ecclesia, é um templo cristão, é um sentido genérico que nós estamos vendo. É um local da pregação dos ensinamentos de Cristo. Você pode ver que lá embaixo está escrito assim, ó, sempre ligado ao cristianismo. Então, quando se fala igreja, que nós estamos vendo, está ligado ao cristianismo. E você sabe que, ligado ao cristianismo, a gente tem várias ramificações de entendimento de igreja, igreja católica, igreja evangélica, e aí tem outras igrejas, né? Pregação dos ensinamentos de Cristo, obedecendo os princípios da ética cristã. Igreja é um conjunto de fiéis unidos pela mesma fé e que celebram as mesmas doutrinas religiosas. Então veja que esse é um sentido genérico pelo olhar religioso. Pelo olhar religioso. Nós temos mais definições. Vamos ver aqui. No sentido bíblico, o que a Bíblia fala sobre igreja? Já no sentido bíblico, que é diferente do olhar religioso, religioso está ligado à religião, e religião não é uma só, são várias religiões. Então, nesse sentido religioso, é uma coisa. No sentido bíblico, é uma outra coisa. Então, podemos dizer, a igreja é o povo que Deus convoca e reúne de todos os confins da terra para constituir a assembleia daqueles que, pela fé e pelo batismo, se tornam filhos de Deus, membros do corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Então você já começou a notar algumas diferenças nessas definições? Né? Você vê que no sentido genérico, só que com olhar religioso, você encontra um tipo de igreja. No sentido bíblico, você já encontra uma definição bíblica sobre o que é igreja. Por que nós estamos vendo isso? Porque quando a gente começar a trabalhar com as leis, quando você vê a palavra religião ou os religiosos, tudo ligado à religião, você vai entender melhor o que cada digamos que lei contempla nos seus artigos. Você vai começar a entender melhor. Além disso, nós temos também nessas definições, nesse entendimento, um olhar, digamos que mais apurado da própria sociedade, daquilo que constitui a sociedade, que é o povo, e que na sua maioria é religioso.
E nós temos, como eu falei, várias religiões e concepções de fé. Nós temos aqui também mais uma definição, que é o sentido institucional. O termo igreja, usado para nomear e descrever não apenas uma comunidade religiosa cristã, como vimos, pessoas, né, e organizações, mas também para nomear a construção. Igreja, edifício, por exemplo, usada para serviços religiosos públicos ou culto cristão. Então veja que, nesse sentido, a gente já tem uma outra definição de igreja. Quando a pessoa ela fala, por exemplo, eu vou domingo à noite para a igreja, ela está falando que está indo para o templo religioso, né? Quando aquela pessoa fala, não, nós somos a igreja de Cristo, ela está falando no sentido bíblico. E no sentido genérico, sobre aquele olhar religioso, a gente já tem aquela definição de organização, de pessoas que comungam da mesma fé, de que se organizam em templos, que é um sentido mais genérico. Isto, então, que nós estamos vendo, é um conceito de igreja. Quando se fala em igreja, este é o conceito e as suas definições.